E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou Calvoso, estou por aqui direto e é um prazer ter a sua companhia por aqui também. Olha só, hoje é dia de tema polêmico e quando é tema polêmico a gente tira o pé um pouquinho do acelerador, vai com calma, porque qualquer coisinha que a gente disser aqui pode ser interpretada de uma maneira que não é a que a gente quer falar, então vamos pegar devagar. Mas olha só, antes da gente começar para valer, vou te pedir aquele favorzinho de sempre, cara. Não esquece de meter o dedo no like, se inscrever no canal e, óbvio, compartilhar com os amigos. Afinal de contas, preciso e muito da sua ajuda por aqui. Então, não esquece de meter esse dedão no like aí, que você vai dar uma baita força. Olha só, Cuca foi anunciado como novo técnico do Corinthians e a galera parece que não curtiu. Olha, rapaz, aí, estranho, né? Pelo menos foi o que acabou sendo divulgado aí na mídia, dizendo que a torcida estava contra a indicação do Cuca como treinador do Corinthians. Confesso a você que eu fiquei bem chateado com essa indicação, não gostei, achei que o Corinthians não devia fazer isso, mas eu explico por quê. Queria muito, mas muito mesmo que o Cuca fosse o técnico da seleção brasileira. Acho que ele é o treinador que tem aí mais títulos nos últimos tempos de peso entre os treinadores brasileiros. Acho que ele joga com um estilo de futebol que tem a ver com o espírito da seleção brasileira. Ele é um cara que conhece o futebol brasileiro de cabo a rabo, então, para mim, seria o nome ideal para assumir o comando da seleção brasileira. Tá? Apesar da galera aí estar pedindo o Fernando Diniz, enfim, muita gente pedindo estrangeiro. Eu gostaria muito de ver o Cuca assumir essa posição. Primeiro, que é um cara que entende de grupo, entende de vestiário. Claro, tem suas dificuldades em alguns momentos, mas obviamente é um cara que, pô, se você for pegar os títulos dele, título de campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, Libertadores, pô, teve aquela reviravolta que ele conseguiu liderar o Fluminense em 2009. Tem até título com o Botafogo, ó. O cara tem título com o Botafogo, então a gente tem que levar a sério. Então eu acho que o Cuca é um baita de um treinador e gostaria muito de vê-lo nesse momento na seleção brasileira. Mas o Corinthians foi lá, correu atrás, mandou bem e trouxe, acertou, fez o acerto com o treinador para ser o seu novo comandante. E aí, como eu estava falando, parece que surgiu aí esse bafafá, dizendo que a galera não curtiu a indicação do Cuca. E aí eu achei estranho. Falei, caramba, como é que pode um baita de um treinador desse aí, livre no mercado, dando sopa, eu queria o quê? Aí parece que eu comecei até a ver ali algumas movimentações nas mídias sociais pedindo a volta do Vitor Pereira. Eu falei, não, aí é parada séria. O negócio não tá normal, né? Não dá para ser considerado uma ação normal. Peraí, vou começar a pesquisar aqui, fuxicar. Aí eu fui ver de onde estavam vindo essas movimentações e, ao que tudo indica, primeiro veio ali uma manifestação das torcidas organizadas. Olha só, quando você para pensar que a torcida organizada é o seu parâmetro, tem alguma coisa estranha. Mas beleza, vamos lá. E aí o problema não era técnico. O problema era que Cuca foi acusado em 1987, aquela velha história de estupro lá na Suíça, enfim, que o pessoal o acusou disso e tal. E aí, rapaz, o negócio fica mais esquisito ainda, porque não estou falando que isso, por isso que eu falei que tem que pegar leve. Não estou falando que isso aí é um caso para você deixar de lado, achar que é bobeira, achar que é frescura, não, nada disso. Muito pelo contrário, isso é um caso seríssimo. Porém, eu tenho certeza aqui que 99,9% das pessoas que estão repercutindo, falando isso, não estudaram o caso, não foram pesquisar, não foram verificar o que realmente aconteceu. E aí eu recomendo até, eu tinha ideia de fazer esse vídeo já e vi que o Rica Perrone fez aqui um levantamento dos fatos. Eu recomendo, então, se você não assistiu ainda, vai lá no canal do Rica, dá uma olhadinha do meu irmão Rica Perrone, para ver o que ele explica realmente do caso. O caso aconteceu em 1987 e o Cuca e mais 3 jogadores do Grêmio foram acusados de estupro. Ele estava junto dos atletas. Os 3 foram reconhecidos pela menina que, teoricamente, foi estuprada. Mas o problema maior, o problema mais que intensifica a situação é que ela tinha, na época, 13 anos. Há algumas pessoas dizem que foi consensual, outros dizem que não. Mas, enfim, o crime em si foi porque a menina tinha 13 anos. Mas o curioso, o fato que deve ser destacado, e por maldade ou desconhecimento de alguns, não é falado. A favor do Cuca, existe justamente uma declaração da vítima. Não é de terceiras pessoas falando, não. A vítima fala que não reconhece o Cuca
por estar envolvido na situação. Então, o Cuca, nesse caso, se diz inocente e a própria vítima diz que ele não está envolvido no caso. Então, partindo desse princípio já é estranho. Mas beleza, vamos lá. Vamos partir do princípio que é a condenação, porque a condenação saiu de forma conjunta, por isso ele foi condenado, mas o caso já está prescrito, já morreu, já acabou, por causa do tempo. O Brasil não extradita seus cidadãos para o exterior em situações como essa, então o caso já está prescrito e o Cuca é inocentado. Mas vamos lá, beleza. Aí o fato aconteceu, muita gente não conhece o fato em si e já está condenando o Cuca, e principalmente essa ação veio das torcidas organizadas, que a gente bem sabe como é que são, e não dá para apontar a torcida organizada como modelo de lisura, né? Até porque a gente viu recentemente aqui no Rio de Janeiro algumas situações bem delicadas. Agora, lá em São Paulo não está acontecendo porque veio uma ordem do PCC para que não houvesse mais nenhum tipo de problema. Então, a gente entende que não podemos dizer que são exemplos para serem seguidos pela juventude, seja exemplo para ser seguido pelas famílias, enfim. Mas isso é outro papo. E aí, coincidentemente, esse posicionamento das torcidas organizadas começou a ganhar repercussão na mídia. Pois é, a Ana Thaís Matos aí fez um protesto nas redes sociais dizendo que era um absurdo o Corinthians estar contratando um baita treinador como o Cuca, porque ele em 1987 foi acusado de estar envolvido com estupro, quando a própria vítima diz que não, ele não foi um desses envolvidos. Ou ela não sabe, ou ela agiu de má fé, não sei. Tá? Então, a gente já vê que a repercussão começa a ser de uma forma orquestrada, né? Aí começa a surgir. Aí diz a repercussão dizendo que os torcedores do Corinthians não querem o Cuca, não vão aceitar esse treinador, não vão querer ele à frente. Poxa, já achei estranho, porque, torcedor do dia a dia dificilmente se permite se envolver com esse tipo de situação, mas vamos tocar o barco, vamos para frente. Para minha surpresa, ou nem tanto, hoje um site do Timão, acho que é o principal site de torcida do Corinthians, o meu Timão, promoveu uma enquete entre os torcedores comuns do Corinthians. E ao contrário do que diz a mídia, de uma forma geral, que fez essa repercussão, fez esse bafafá todo, o meu Timão fez a enquete e deu 78% dos torcedores a aprovar a contratação do Cuca. Olha, ou o pessoal do meu Timão tá fora da realidade da torcida do Corinthians, ou a imprensa sabe tudo né? Então, você tem que avaliar as coisas de uma forma isenta, de uma forma que não queira ser massa de manobra, que você não se permita ser comandado por aqueles que, por alguma ideologia, por uma vontade própria, queiram dizer o que é certo e o que é errado. É óbvio que uma situação como essa, repito, não é aceitável, não é tolerável. O problema é a gente entender que nem sempre o que é dito é importante, mas sim quem fala, quem está à frente disso. Então, para levantar a bandeira, tem muito jornalista aí que banca o dono da verdade, banca o sabichão, sabe tudo, mas na verdade está bem fora da realidade e não procura entender o que realmente aconteceu. Poucas vezes eu vi alguém fazendo um trabalho tão sério de buscar entender o que aconteceu e entender como é que foi o processo disso tudo, como é que transcorreu tudo e, principalmente, a carreira do Cuca. Estão deixando de lado todo o trabalho que ele fez, todo o trabalho que ele comanda dentro de campo, todo o trabalho que ele faz em prol do futebol em nome de uma ideologia. Então, mais uma vez, por favor, vamos avaliar as coisas de maneira ética, de maneira correta, ao invés de ficar levantando bandeira e não querer nem pesquisar o que aconteceu. Repito, a própria vítima inocentou o Cuca. Então, se a própria vítima está dizendo que o cara não está envolvido no caso, pelo amor de Deus, você vai saber mais do que a vítima? Você vai querer bancar, entender mais do que quem foi violentado numa situação dessa? Então, partindo desse princípio, vamos avaliar a parte técnica. Eu acho que o Corinthians fez uma baita de uma contratação, repito, queria muito que o Cuca estivesse à frente da seleção brasileira, mas diante dessa situação, eu já fico imaginando, imagina se o Cuca assume realmente o comando da CBF, o comando do futebol
da CBF. Imagina como é que seria o posicionamento dessa imprensa que prefere levantar bandeira ao invés de tentar entender a realidade dos fatos, entender qual é o que realmente aconteceu, estudar realmente. Repito, mais uma vez, se você não sabe os detalhes do caso, vai lá no canal do Rica, vai lá no canal do Rica Perrone, e ele faz um vídeo trazendo todos os detalhes do que aconteceu. E o Corinthians está de parabéns, sim, acertou, trouxe um baita de um treinador que por onde passou deixou título, por onde passou é querido pela torcida, tem seus problemas, obviamente ninguém é perfeito, porém, vamos botar o peso na sua medida e entender realmente o que está acontecendo. E mais uma vez, não se deixe ser massa de manobra. Quem está reclamando é uma parte da torcida organizada, não é a torcida do Corinthians. Repito, o site Meu Timão tá lá, fez uma enquete e 78% da torcida normal, povão, aprova a contratação do Cuca. E você, gostaria de ver o Cuca no seu time? Gostaria de ter um treinador como ele, com seu estilo? Se sim, ok. Se não, me diga, por causa da situação ou por causa de questão técnica? Eu acho que está muita gente confundindo as coisas e estão metendo os pés pelas mãos. Mais uma vez eu peço para você meter o dedo no like, se inscrever no canal e deixar seu comentário, caso você concorde ou discorde. Tá bom? Valeu, irmão. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.